Oi, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração de arcos. É uma das matérias da trigonometria. Que situação é essa de adição e subtração de arcos? Quando nós temos um caso assim, vou colocar um exemplo, ilustrativo logo de início. Imagina que eu tenho o seguinte cálculo. Seno de... Vamos pegar um valor aqui. 105 graus. 105 graus. Seno de 105 graus. Qual o valor disso? Você vai falar, poxa, eu tenho uma tabelinha famosa que a gente conhece, né? Que é aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente. Lembram dela? A famosíssima tabelinha? Onde a gente coloca aqui os arcos notáveis. Olha, 30 graus, 45 e 60. E preenche a tabelinha com aquela musiquinha clássica do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Estão lembrados? Então vamos preencher. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 e a raiz em cada um. Então, a raiz de 1 não precisa, a raiz de 3, a raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3 e a tangente 3, 1, 3 barra 3, raiz mais uma vez. Raiz de 1 não precisa, raiz de 3. Né? Então aqui a gente tem aquela famosinha tabelinha, né? A famosa tabela do seno, cosseno e tangente. Só que você vai perceber que o 105 não está nessa tabela. Ele não está, mas a gente pode articular. Eu posso calcular o seno de 105 da seguinte maneira, quebrando em dois valores. Por exemplo, 60 mais 45. 60 mais 45 graus. Certo? A partir daí calculo o seno de 105. Pessoal, muito cuidado com o seguinte. Não podemos, em hipótese alguma, achar que basta fazer uma distributiva, né? Basta falar o seguinte, professor, então eu posso falar que o seno de 60 graus mais 45 graus é equivalente à soma do seno de cada um, ao seno de 60 mais ao seno de 45? Eu posso falar isso, professor? Não, não pode. Isso é diferente. Você fala, por que não? Porque pensa comigo, gente. Olha, se eu te pergunto qual é o seno de 90 mais 90 graus? Sabe que eu posso fazer isso? Eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que o seno de 90 graus mais o seno de 90 graus? Vamos lá. Primeiro, quanto que é o seno de cada um deles? Vamos analisar isso. Vamos lá. Então, o que acontece? Olha... sabemos que no ciclo trigonométrico, que é aquele ciclo, né, de raio 1, nós temos dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo dos senos é o eixo que está em pé. Esse aqui é o eixo dos senos. Então, eixo vertical, eixo horizontal, o eixo dos senos é o eixo que está em pé. Este é o eixo dos senos. Então, pensa comigo, qual é o seno de 90 graus? Se de repente eu tiver aqui, olha, 90 graus, esse arco aqui, ó, 90 graus. Olha, quando eu tenho um arco de 90 graus, professor, eu sei, o seno dele é esta medida que ele projeta essa altura, ou seja, 1. Muito bem. Então, olha, se o seno de 90 é 1, imagina comigo, isso aqui mede 1. Isso aqui mede 1. E qual é o seno de 180? Qual é o seno de 180? 180 graus, professor, já sei. Meia volta. Aqui, ó, 180 graus. Meia volta. Meia volta, 180, projeta que altura? Nenhuma. Nem para cima, nem para baixo. Projeta 0. Então, se o seno de 180 é 0, como 0 pode ser igual a 1 mais 1? Não pode, é diferente. Então, nada de falar que o seno de
60 mais 45 é o seno de cada um. Nada disso, gente. Tem uma formulinha para isso. E é isso que a gente vai aplicar. Não vamos colocar a dedução, ela é um pouquinho mais extensa, mas é esta formulinha que a gente vai aplicar. Então, o que acontece? Olha, toda vez que eu tenho o seno de um determinado arco A mais um arco B, a fórmula que eu uso tem uma musiquinha que ajuda a guardar. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Então, seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B. Seno B cosseno A, né? E se é mais, mantém o sinal. Vale também para negativo, certo? Então, se eu tenho aqui, olha, o seno de A menos B, qual que é a formulinha que eu uso? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A, tá? Se é menos, menos, tá? Tem a formulinha para os senos, também tem a formulinha para os cossenos, que é até um pouquinho engraçado. Olha, se eu tenho o cosseno de A mais B, e aí, professor, qual que é a formulinha? Cos, sem, troca o sinal que tudo bem. Essa é a formulinha. Então, olha, cos, sem, troca o sinal que tudo bem. Então, ó, cosseno de A, cosseno B, seno A, seno B. Então, cosseno de A mais B, cos, sem. Troca o sinal, se é mais, rups, menos, troca o sinal que tudo bem. Ok? Então, se de repente eu tiver o cosseno de A menos B, o que eu faço? A mesma coisa. Cos, sem. Troca o sinal, se é menos, olha, mais que tudo bem. Então, cosseno de A mais B, cos, sem. Troca o sinal e tudo bem. Tudo bem? Então, é isso que a gente não pode esquecer. Tá bom? Então, essa é a formulinha para os senos. Então, vamos lá. Seno de A mais B, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Se for cosseno, cos, sem. Troca o sinal, que tudo bem. E tangente, eu não tenho musiquinha, gente. Tangente, infelizmente, eu não tenho, tá? Então, a tangente de A mais B, o que eu faço? Se for soma, eu divido a soma das tangentes pelo produto, pela multiplicação, divido as somas pelo produto. Coloca 1 e troca o sinal, se é mais, menos. Então, a soma, tangente A, tangente B, divido pelo produto, coloca 1 e troca o sinal. Tangente A, tangente B. E se for menos, tá? Se for menos, olha aqui, ó, tangente de A menos B, idem. Eu vou dividir a diferença pelo produto, coloca 1 e troca o sinal. Se for menos, coloco mais. Então, a tangente de A menos B, a diferença, tangente A menos tangente B, pelo produto, pela multiplicação. Tangente A, tangente B, coloca 1 e troca o sinal. Ok? É assim que eu trabalho com o arco duplo. Agora vamos resolver aquela questão anterior? Vamos lá? Então, como que ficaria, então, o seno de 105 graus, que a gente sabe muito bem que equivale ao seno de 60 mais 45 graus. Cantando a musiquinha, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Então, olha, seno A cosseno B, seno B, cosseno A. Certo? Seno A cosseno B cosseno A. Se é mais, mais. Tá bom? Para evitar confusão, lembra, seno sem troca. Então, se é mais, continua mais. Cosseno com troca. Cosseno com troca. Se é mais, coloca menos. Tá bom? Então, agora basta substituir os valores, são arcos notáveis, tudo bem? Que você busca na tabela. Qual é o seno de 60 graus? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tá? Você vai buscar onde? Lá naquela tabelinha lá em cima, lembra?
Opa, desce um pouquinho aí, professor. Opa, aqui, ó, lá naquela tabelinha famosinha, lá que a gente consulta para completar o nosso exercício. Voltou. Então, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Bom, vamos lá? Então, continuando, multiplicação de frações, de cima vezes de cima, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, e denominador vezes denominador, 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 vezes 1 é a própria raiz de 2. Embaixo, 2 vezes 2, 4. Opa, professor, dá para dar uma encurtada aqui. Vamos a isso, olha. Se o denominador é o mesmo, eu conservo o denominador e soma a parte de cima, quando possível, quando possível. Não tem como somar as radicais. Então fica assim mesmo, olha, a raiz de 6 mais a raiz de 2, ok? Esse é o valor do seno de 60 mais 45 ou do seno de 105. Certinho, gente? Valeu, brigadão, até o próximo vídeo.